hoje eu vou te ensinar um método, uma técnica para criar sombra projetada que vai funcionar em praticamente qualquer tipo de imagem. Apenas 4 passos para você criar essa sombra e vocês vão ver o quão simples é criar uma sombra projetada realista aqui dentro do Photoshop. Então vamos lá, a arte que eu vou utilizar como referência é basicamente essa daqui, esse social media que eu fiz para um cliente meu, e a sombra que a gente vai criar é justamente a sombra do nosso personagem principal, o cowboy que está no centro da cena. A gente vai criar essa sombra projetada aqui. Então, para não enrolar muito, bora começar aqui. A gente vai primeiro criar a silhueta da sombra projetada, a gente vai colocar a sombra projetada no chão em si, e para isso a gente vai utilizar o método mais simples e mais antigo que existe para criar a sombra projetada. A gente vai selecionar os pixels aqui da imagem que a gente vai criar a sombra, pode ser uma pessoa, um animal, um objeto, enfim, vai depender da sua arte, obviamente. Eu vou criar uma camada vazia e vou preencher ela de preto, transformar em um objeto inteligente para a gente preservar tudo que a gente fizer em cima dessa camada, tá? Vou chamar ela aqui, ó, de 1, é basicamente o nosso primeiro passo. Uma coisa que você pode fazer é pegar esse ponto de ancoragem aqui e jogar lá pro pé da pessoa ou para a base do seu objeto, porque aí sempre que você for deformar, ele vai utilizar como base, ele vai sempre manter aquele ponto de ancoragem, fica mais fácil de você deformar a sombra dessa forma, tá? Eu vou clicar com o botão direito, virar verticalmente, para basicamente deixar a imagem na sombra, no caso, de cabeça para baixo, e vou projetar essa sombra para a direita. Se eu observar minha imagem, eu tô vendo claramente que minha fonte de luz, meu ponto de luz, tá vindo aqui da esquerda, né? Do sol que tá na esquerda. Aqui a gente consegue ver que tá a parte mais escura. Então eu sei que minha fonte de luz, meu ponto de luz, tá aqui na esquerda. A gente consegue observar isso também através das sombras que já tem na própria imagem, no nosso cenário. Se eu tirar a imagem aqui do homem, para ficar mais fácil de vocês verem, a gente consegue observar que as sombras projetadas que já tinha no cenário estão todas projetadas para a direita. E a gente consegue utilizar elas como referência. Então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aqui às camadas, deixa eu pegar a imagem novamente aqui da sombra, vou pegar aqui o ponto de ancoragem e jogar lá pra cima, lembrando que se não estiver aparecendo isso, é só você marcar essa caixinha que fica aqui em cima, ó, aí ele vai aparecer. Agora, vou segurar Ctrl e vou simplesmente deformar a minha sombra e deixar ela na posição que eu quero. No caso, eu vou projetar ela pra direita na minha imagem, então a gente vai deformar dessa forma aqui, eu vou projetar ela ainda mais para a direita. Você pode apertar Ctrl H para tirar essas grades e ficar mais fácil de você visualizar. Sempre que você estiver criando uma sombra, observe esse tipo de coisa. Ó. A gente consegue ver que o pé direito do cowboy ele está levantado, não está encostado no chão. Consequentemente, essa sombra aqui do pé direito não poderia, em nenhuma hipótese, estar tão próximo assim ao pé do cowboy, porque ele está levantado. Consequentemente, a sombra ela vai ficar distante do pé. Basicamente o que está acontecendo aqui, por mais que o pé dele esteja aqui, a sombra projetada está lá atrás. Isso porque ele está com o pé levantado. E se você encostar, você vai tirar toda a profundidade e ela vai acabar ficando esquisita. Eu vou jogar ele um pouquinho mais para baixo para deixar ele aqui, ó, alinhado com o pé. Agora que a gente já fez isso, eu vou selecionar os pixels dessa camada aqui. Eu vou tirar a visualização. Eu vou criar uma camada de curvas. E essa camada a gente vai deixar ela em multiplicação. Quando você muda para multiplicação, você está trabalhando com sombras, com áreas escuras. Então é um truque muito bom para você trabalhar com luz e sombra. E aí, dessa forma, você consegue ver que ele já contrastou ali, já criou a sombra. Agora, para a gente corrigir a intensidade da sombra, né, o quão escura ela vai ser, a gente vai utilizar o hack. É basicamente uma camada aqui que te ajuda a você trabalhar com luz e sombra e também com cores. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Eu vou criar uma camada de cor sólida e essa camada aqui eu vou estar colocando um cinza. Eu gosto de um cinza mais escuro, mas sendo o cinza 50%, para baixo ele vai sempre funcionar. Eu vou utilizar aqui, ó, um cinza com 25% aqui no brilho. Eu vou colocar ele em cor. Quando faço isso, eu basicamente deixo a imagem em preto e branco. Você pode, ao invés de criar essa camada, criar diretamente aqui uma camada de preto e branco que vai funcionar da mesma forma. Mas eu prefiro com a camada de cor sólida porque a gente vai utilizar ela daqui a pouco para uma outra coisa. Deixa essa camada ativada para ela tirar todas as cores e você focar exclusivamente na intensidade da sombra. Você volta para a camada de curvas e você basicamente vai começar a puxar aqui, ó, esse ponteiro de cima para baixo para escurecer até o quanto for necessário. No caso, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar essa sombra aqui como referência. Aí eu vou basicamente escurecer elas duas até que elas fiquem mais ou menos na mesma intensidade. A intensidade da sombra em si vai depender muito, ó, algo mais ou menos parecido com isso, ela vai depender muito da sua imagem, da sua fonte de luz, do seu ambiente, qualquer coisa pode mudar a sombra. Tem que entender a teoria de luz e sombra para que você consiga ter um resultado mais realista. Eu vou deixar mais ou menos assim, ó. Ou você pode fazer no olhômetro mesmo, que se for. Eu vou deixar nessa intensidade aqui que parece já ser o suficiente. Eu vou tirar aqui agora aquela camada. E como vocês estão vendo, quando essa camada ela é desativada, parece que essa sombra aqui está mais clara do que essa sombra aqui. Por mais que a gente saiba que isso não é verdade. Porque quando a imagem está em preto e branco, a gente consegue ver que elas estão na mesma intensidade. E por que isso acontece? Por conta das cores. A gente tem que mudar a cor dessa sombra. Como eu falei para vocês, as sombras elas não são pretas. Agora, o que eu vou fazer? Essa mesma camada que eu utilizei com modo de mesclagem
em cor, a gente vai simplesmente mudar para luminosidade. Quando a gente muda para luminosidade, a gente basicamente está fazendo o contrário do que a gente acabou de fazer. Antes, a gente estava trabalhando com luz e sombra. Agora, a gente está trabalhando com cores. A gente excluiu os valores, né, que é o brilho, as sombras, os meios tons, e deixou somente as cores. E agora sim, a gente consegue ver claramente aqui, ó, a diferença gritante de cores aqui de uma sombra para outra. Existem várias formas que você pode utilizar para você arrumar isso. Você pode pegar essa própria camada de curvas e trabalhar em cima dos canais RGB. Quase sempre a sombra vai ser uma cor fria, uma cor puxada mais para azul. Eu digo quase sempre porque não é sempre. Às vezes é uma cor mais quente, ela é puxada para amarelo, para vermelho. Nesse caso aqui a gente consegue claramente ver que a sombra que já tem na imagem é uma sombra com bastante azul. E aí você pode pegar esse ponteiro aqui, ó, e jogar para cima. E fazendo isso você vai estar, basicamente trazendo o azul para sua sombra e você vai estar, obviamente, deixando ela mais parecida com a referência que você tem. No caso, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer uma forma que é mais gambiarra ainda, que você consegue fazer de forma mais rápida. Eu vou selecionar a camada aqui, que a gente criou, né, da camada de cor sólida, e eu vou pegar aqui com conta-gotas. Você pode até mesmo pegar aqui a ferramenta mesmo de conta-gotas e aqui em cima colocar média de 3x3. E aí você clica na sombra que você está utilizando como referência. E agora que eu fiz isso, eu vou selecionar aqui, ó, vou até tirar essa camada, eu vou selecionar novamente os pixels aqui da sombra que a gente criou. E eu vou criar uma camada de cor sólida por baixo da camada de curvas, ó. Como eu selecionei os pixels antes, ela já criou aqui com a sombra e tudo. E aí tudo que eu tenho que fazer é simplesmente colocar essa camada em cor. Quando eu mudo o modo de mesclagem para cor, ele altera somente a cor daquela área e não interfere na iluminação, o que é muito importante para quando você está trabalhando com luz e sombra. Se eu ativar novamente essa camada aqui que a gente está utilizando como auxílio, a gente consegue ver que agora está bem mais parecido as duas sombras, olha só. Você pode até mesmo trabalhar aqui um pouco mais na parte de opacidade, eu vou deixar aqui em 80%. Perfeito. Agora sim, olha como as duas sombras elas se parecem muito mais do que antes. Agora, falta a gente fazer a sombra de oclusão, que é basicamente aquela sombra mais escura, que fica mais próxima ao objeto, ao personagem. Basicamente, como que funciona? Quanto mais próxima a sombra tiver da pessoa ou do objeto, mais escura ela vai ser. Então a gente vai ter que aplicar isso aqui também, porque a gente consegue ver, ó, que a mesma intensidade de sombra que tá aqui é a mesma que tá aqui bem próxima ao pé da pessoa, e isso não faz sentido nenhum. Só que antes disso, a gente vai fazer o quê? Eu vou criar um pequeno desfoque. Eu vou pegar aqui, eu vou selecionar a máscara, eu desativei aqui essa camada de baixo por enquanto, e eu vou vir aqui na camada das curvas, vou vir aqui nas propriedades da máscara, tá? Aqui em cima tem essas duas opções, vou selecionar a máscara, e aqui na difusão eu vou colocar o valor de 1. Ó, ficou muito, eu vou diminuir aqui um pouco mais, eu vou deixar em 0,5, e aí basicamente ele dá essa esfumaçada nas bordas da máscara, tá? Mas isso não é suficiente. Eu vou pegar a ferramenta de desfoque agora, essa daqui, vou deixar a resistência em mais ou menos uns 70%, e eu vou simplesmente, com a máscara selecionada, desfocar aqui, ó, essa parte da sombra que tá mais distante da pessoa. O que acontece? Quanto mais distante a sombra fica do objeto, mais ela tende a ficar desfocada. Então a gente vai desfocar simplesmente essa parte aqui de trás, ó, que é a parte mais distante do personagem aqui, do homem. E agora eu vou novamente ativar essa camada aqui de cores. Para mim copiar a máscara de cima para essa camada aqui de baixo, eu vou segurar Alt, vou clicar em cima da máscara e vou jogar na camada aqui de cor sólida. Assim, as duas agora têm a mesma máscara, tá tudo certo. Eu vou vir aqui agora para o seguinte, eu vou pegar minha ferramenta de borracha para apagar essa parte aqui, ó. Pegar na cor branca, vou tirar aqui o excesso, vou na camada de baixo fazer a mesma coisa. Perfeito. Agora vamos fazer a sombra de oclusão. Funcionam muito simples também. Eu vou duplicar essa camada aqui de curvas, vou excluir a máscara, vou pintar essa máscara aqui de preto para ficar ela completamente, para deixar ela completamente apagada. Vou selecionar aqui os pixels da sombra, né, da máscara aqui de curvas, ou pode ser a cor sólida, não faz diferença. Vou agora pegar aqui o meu pincel, deixar ele com bastante desfoque. Vou deixar ele com 5% de fluxo e eu vou simplesmente agora na cor branca pintar aqui, ó, uma área próxima à pessoa. E agora eu vou simplesmente passar o pincel aqui nessa parte mais próxima do cara para fazer esse degradê da sombra. E bem aqui onde a sombra se encontra com o pé, eu vou escurecer ainda mais, deixando praticamente preto, ó. Algo parecido com esse daqui. Eu acho que ficou até intenso demais. Deixa eu tirar aqui um pouco do excesso. Eu vou pegar o pincel agora na cor preta para tirar da máscara. E vou passar aqui novamente e deixar somente essa parte aqui que está em contato com o pé completamente preta. E isso daqui é a sombra de oclusão. Então, cara, esse é o passo a passo mais simples que existe. Se você achar que ficou muito escuro depois de fazer tudo isso, vem aqui na camada de curvas e aumenta aqui, ó, um pouquinho do brilho. Agora sim tá perfeito. E olha como 4 etapas muito simples, no caso 4 camadas,
uma camada para fazer a silhueta da sombra, para criar a sombra projetada, duas camadas de curvas, tanto uma que traz a textura da sombra, que é aquela primeira camada de curvas que a gente criou, a segunda para fazer a parte de sombra de oclusão e mais uma camada para a gente fazer o tratamento de cores. Olha como foi extremamente simples criar essa sombra projetada. Uma dica para você analisar se a sombra ficou muito escura ou muito clara é você tirar o zoom da sua imagem. Quando a gente tira o zoom, eu tô vendo aqui que a imagem, essa sombra aqui que a gente criou, ela tá mais escura do que o restante. Então a gente pode vir aqui, ó, e clarear ela um pouquinho mais para ela não ficar tão escura assim. Agora sim, eu posso voltar a dar zoom novamente. Então era basicamente isso que eu tinha para te ensinar hoje. Caso você queira continuar aprendendo comigo, caso você queira se tornar um dos meus alunos, eu vou estar deixando o link dos meus cursos na descrição, que você pode aprender muito mais do que isso daqui. Então, de qualquer forma, espero que vocês tenham curtido. Obviamente, se você gostou, deixa o like. Se você ainda não for inscrito, se inscreve também. E a gente se encontra em um outro vídeo. Valeu!